Pessoal, estamos quase chegando ao fim da nossa disciplina. Espero ter, de alguma forma, contribuído para o conhecimento de vocês. Essa será a nossa última aula, mas estarei aí com vocês nos fóruns, nas atividades, e se precisarem tirar alguma dúvida, conte comigo. Vamos, então, para mais uma aula. Vem comigo? O que vocês estão pensando ao chegar até aqui? Será que vocês têm algum questionamento a ser feito? A filosofia até aqui foi importante para vocês? Penso que dúvidas ainda pairam no ar, certo? Espero que as interrogações ainda estejam aí com vocês. Começaremos esta aula de hoje voltando às origens da filosofia. Na verdade, a origem da filosofia é, considerada propriamente um projeto educativo, ou, como se dizia lá na Grécia clássica, uma paideia. A formação do homem grego. A paideia grega influencia as escolas até hoje, e também alguns dos pensadores educacionais que muitos de vocês vão ter acesso. Os filósofos gregos também buscaram uma técnica, ou seja, a técnica pela qual os seus ensinamentos pudessem chegar aos seus ouvintes. Essa técnica foi chamada pelos gregos de pedagogia. A palavra pedagogia, ela deriva de dois vocábulos gregos, paidos, criança, e ago, que significa conduzir, agir. Logo, o paidos, ou seja, o pedagogo, tem o papel de conduzir, de guiar, de educar as crianças. Voltemos à Grécia. A paideia era a formação do homem grego. Antes da paideia, a formação do homem era de caráter individual, e depois da paideia, já no século V a.C., a formação do homem exigia a formação também como cidadão. Esse é o papel da filosofia. Assim, era preciso aprender algumas artes, como a música, a gramática, ginástica, e após completarem 16 anos, aí sim eles se afastavam dos pedagogos para entrar no ginásio, mas continuavam com a educação física, porque o corpo e a mente precisavam estar em harmonia, e também aprendiam junto aos mais velhos a sabedoria e a arte de discutir ideias. Depois dos 20 anos, os jovens iam para o serviço militar. A formação dos gregos tem como exemplo a educação levada pelo grande filósofo Sócrates, que trouxe à filosofia o caráter educativo e formativo do ser, levando aos jovens atenienses uma formação moral, a busca pelas virtudes, o entendimento sobre a política, sobre a vida social, o conhecimento sobre a mente, uma visão da ciência, hoje chamada psicologia, por exemplo. Sócrates foi um grande psicólogo. Com ele veio os primeiros passos, porque foi ele que trouxe à filosofia a busca pelo entendimento do ser humano, ou seja, entender o homem enquanto ser humano. Foi o pensador da alma e do corpo. Abriu a mente dos jovens atenienses para serem críticos e não aceitar a imposição das leis, mas que essas deveriam ser esclarecidas e entendidas se realmente fossem necessárias. Sócrates contrariou os atenienses, pois não era politeísta, não acreditava nos deuses que os gregos acreditavam. Sócrates acreditava em um só Deus, no Deus único. Tanto que, quando foi condenado e julgado à morte, Sócrates pediu aos seus amigos para não chorar por ele, que ele não estava morrendo, mas retornando à sua casa, e lá ninguém iria julgá-lo,
por falar a verdade. E ele podia continuar com seus ensinamentos, e que aqui onde ele estava, o importante era fazer o bem e não ser injusto, e também não negar a existência de um só Deus. Sócrates, antes de morrer, disse: se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois, ao morrer, teriam canceladas todas as maldades, não apenas do meu corpo, mas também de sua alma. Ele acreditava na imortalidade da alma. Sócrates foi, depois de sua morte, já no início da Idade Média, considerado a ponte entre a filosofia pagã e o cristianismo. Com Sócrates, iniciou os princípios que mais tarde viriam ser ensinados por Jesus Cristo. Vejam que o pensamento filosófico é uma parte inevitável da existência humana. Quase todo mundo já ficou intrigado ao longo do tempo por questões essencialmente filosóficas, como: o que a vida quer dizer? Eu tive uma existência antes de eu nascer? E existe vida após a morte? A maioria das pessoas também tem algum tipo de filosofia, no sentido de uma perspectiva pessoal sobre a vida. Mesmo uma pessoa que afirma que, considerando questões filosóficas, é um desperdício de tempo, está expressando que é importante, que vale a pena ou valioso. Está aí filosofando. Ao estudar filosofia, as pessoas podem esclarecer o que elas acreditam e podem ser estimuladas a pensar sobre questões de elevado teor. Uma pessoa pode estudar filósofos do passado para descobrir o que e por que eles pensavam, como eles fizeram e que valor seus pensamentos tinham em sua própria vida. Há pessoas que simplesmente gostam de ler os grandes filósofos, especialmente aqueles que também foram grandes escritores. A filosofia teve e tem enorme influência na nossa vida cotidiana. A própria língua que falamos utiliza a classificação de termos derivados da filosofia. Por exemplo, as classificações de substantivo e verbo envolvem a ideia filosófica de que existe uma diferença entre coisas e ações. Se perguntarmos qual a diferença, estamos começando uma investigação filosófica. Cada instituição da sociedade ela é baseada em ideias filosóficas, visto serem essas embasadas sobre a ígide das leis, como é o caso do governo, a religião, a família, o casamento, a indústria, negócios ou educação. Diferenças filosóficas levaram à derrubada de governos, mudanças drásticas nas leis e à transformação dos sistemas econômicos inteiros. Tais mudanças ocorreram porque as pessoas envolvidas tinham certas crenças sobre o que é importante, verdadeiro, real e significativo e sobre como a vida deve ser coordenada. Sistemas de ensino seguem as ideias filosóficas de uma sociedade sobre o que deve ser ensinado às crianças, traçando o objetivo e finalidade para tal ensino, assim como o ensino médio e a universidade. As sociedades democráticas salientam que as pessoas aprendem a pensar e fazer escolhas para si mesmas. Sociedades não democráticas desencorajam tais atividades e querem que os seus cidadãos entreguem e subjuguem seus próprios interesses aos do Estado. Os valores e habilidades ensinadas pelo sistema educacional de uma sociedade, portanto, refletem ideias filosóficas do que é importante para a própria sociedade. Para entender melhor o processo de educação,
vamos compreender a teoria de Platão e de Aristóteles sobre a questão do conhecimento e suas formas no que diz respeito sobre como saber o que é verdade ou falso. Platão e Aristóteles introduziram na filosofia a ideia de que existem diferentes maneiras de conhecer ou graus de conhecimento e que esses graus se distinguem pela ausência ou presença do verdadeiro, pela ausência ou presença do falso. Platão distingue 4 formas ou graus de conhecimento, que vão do grau inferior ao superior: crença, opinião, raciocínio, intuição intelectual. Para ele, os 2 primeiros graus devem ser afastados da filosofia, ou seja, a crença e a opinião. São conhecimentos ilusórios ou das aparências. Somente os 2 últimos devem ser considerados válidos, ou seja, o raciocínio e a intuição intelectual. O primeiro exemplo do conhecimento puramente intelectual e perfeito encontra-se na matemática, cujas ideias nada devem aos órgãos dos sentidos e não se reduzem a meras opiniões subjetivas. O conhecimento matemático seria a melhor preparação do pensamento para chegar à intuição intelectual das ideias verdadeiras que constituem a verdadeira realidade. Platão diferencia e separa radicalmente 2 formas de conhecimento: o conhecimento sensível e o conhecimento intelectual. Para ele, o conhecimento sensível, que é a crença e a opinião, o conhecimento sensível, ele alcança a mera aparência das coisas. O conhecimento intelectual, para ele, que é o raciocínio e intuição, afirma que somente o segundo alcança o ser e a verdade. O conhecimento intelectual alcança a essência das coisas, as ideias. Então, para Platão, o conhecimento intelectual é aquele que realmente vai conhecer a essência do que é realmente as coisas, a ideia em si. Aristóteles distingue 7 formas ou graus de conhecimento: a sensação, percepção, imaginação, memória, raciocínio e intuição. Ao contrário de Platão, nosso conhecimento vai sendo formado e enriquecido por acumulação das informações trazidas por todos os graus, de modo que, em lugar de uma ruptura entre o conhecimento sensível e o intelectual, Aristóteles vai estabelecer aí uma continuidade entre esses 2. A separação se dá entre os 6 primeiros graus e o último, ou a intuição, que é puramente intelectual ou um ato do pensamento puro. A distinção dos campos do conhecimento verdadeiro, sistematizados por Aristóteles em 3 ramos, é eles: teorético, prático, técnico e poéticos. O teorético, ele é referente aos seres que apenas podemos contemplar ou observar, sem agir sobre eles ou neles interferir. Já o prático é referente às ações humanas, ou seja, a ética, a política, a economia. O técnico e as poéticas é referente à fabricação, ao trabalho humano, que pode interferir no curso da natureza, ou seja, criar instrumentos ou artefatos, a medicina, artesanato, arquitetura, poesia, retórica, computação também, né, meninos? Olha aí. Falar da importância do ensino da filosofia é pensar na luta pela autonomia do pensar, é procurar uma mudança cultural de divisão do mundo e mais mudanças de paradigmas. É através da educação que podemos educar, orientar, acompanhar, nortear, mas o mais importante, fazer com que o indivíduo coloque para fora as potencialidades que se encontram dele,
como fazia Sócrates através da maiêutica. A forma que ele encontrou de trazer à luz o conhecimento, ou seja, o pari das ideias. Lembram na primeira aula? Com a filosofia, podemos ter a experiência dos pensamentos filosóficos. É como poder, o movimento, a construção do conhecimento de forma crítica, as questões do cotidiano, onde o indivíduo pode refletir sobre suas ações, sua vida, seus sentimentos. Alguns pensadores, de alguma maneira, influenciam a educação, como está no caderno didático de vocês. Cito aqui muitos filósofos, muitos pensadores, na tentativa de oferecer uma resposta plausível ao problema enfrentado. Eles criaram, né, de certa forma, suas reflexões para um ou mais campos do saber. Na perspectiva desses pensadores, é bastante provável que o caminho para o conhecimento do homem e do mundo atual possa estar disseminado nos mais diversos campos da experiência humana. Vamos apresentar algumas reflexões suscitadas em campos que tradicionalmente são entendidos como separados da educação formal, mas que, na perspectiva de alguns pensadores, são, na verdade, horizontes essenciais para o desenvolvimento dos saberes mais próximos do homem e de sua condição de ser humano. O campo estético, o ético e o político constituem, de certa maneira, a formação humana. Vamos lá. A arte. Do latim, arte significa o ato de fazer. Para os gregos antigos, a arte significava o domínio do ser humano de uma ou mais técnicas. Deriva daí a ideia de que saber fazer algo muito bem feito é uma arte. Por exemplo, a arte da guerra, a arte da política, nós estamos precisando aqui no Brasil, a arte de fazer parto, da medicina, do direito, entre outros. Deste modo, arte é o ato de fazer a obra que será admirada, seja ela uma canção, uma escultura, uma poesia, uma dança, uma arquitetura. A estética será, portanto, a disciplina que irá estudar, analisar a relação existente entre a arte e o homem. Mas o que determinaria o ato de fazer uma obra de arte? A resposta mais aceita é a personalidade do artista e no contexto histórico-cultural do qual o artista faz parte e todas as influências que ele possa receber. Para Gallo, 1997, o próprio artista é quem determina a funcionalidade de sua obra. Na política, o artista pode retratar uma injustiça, um problema social, uma ideologia. A obra Os Retirantes, de Cândido Portinari, representa a vida difícil dos milhares de brasileiros que migram de cidades do interior para os grandes centros em busca de melhores condições de vida. A imagem, ela retrata a magreza, a fome, a miséria e o sofrimento das pessoas que se encontram nessa situação. Fazemos alusão aí à arte de Portinari. Na religião, a arte serve para a representação do sagrado e está a serviço das instituições religiosas e de suas crenças. A arte está presente nas pinturas, esculturas, hinos e arquitetura dos templos religiosos. A maior representação de arte sacra está relacionada à Igreja Católica na forma das imagens e esculturas que representam todas as divindades do cristianismo católico. Na educação, a arte ela assume o compromisso com o lúdico, ou seja, busca, a partir da perspectiva pedagógica, ensinar as pessoas a compreender o mundo a partir da criação de obras artísticas. Vamos lá. Outro termo, a estética. Foi o filósofo Alexander Goethe que utilizou a palavra estética no conceito moderno.
Pela primeira vez, ele tinha o intuito de estabelecer uma disciplina da filosofia que se encarregaria de estudar todas as manifestações artísticas. Assim, já na Grécia Antiga, outros filósofos já faziam uso da palavra estética, que deriva da palavra grega aesthesis, que significa sensibilidade. Deste modo, no sentido mais estreito do significado da palavra estética, que significa sensibilidade, atualmente, seu significado moderno corresponde à doutrina do conhecimento sensível. Baumgarten definiu a estética como sendo uma disciplina que deveria refletir sobre as emoções produzidas pelos objetos que são admirados pelos seres humanos. O autor ainda afirmava que a estética deveria ser abordada de forma subjetiva, ou seja, a partir da consciência de cada indivíduo. Este filósofo da arte, ele entende que a única forma de se apreciar uma obra de arte se dá pela sensibilidade do observador. A sensibilidade, só é possível quando o observador se permite contemplar a arte a partir da sua própria subjetividade. Vamos entender um pouquinho sobre o campo ético e político. Podemos voltar ao início da primeira aula, quando mostro o surgimento da polis. Lembram, meninos? Meninas? Lembram vocês? Pois a polis, a cidade-estado, a origem da filosofia é, por consequente, a democracia ateniense. Filosofia política é uma vertente da filosofia cujo objetivo é estudar as questões que envolvem a convivência do ser humano e dos grupos humanos. Na prática, é o estudo de questões fundamentais que envolvem o Estado, a política, o governo, a justiça, a liberdade e o pluralismo. Atua como um código de ética em que os integrantes da sociedade e ela própria devem saber como agir. No campo dos direitos individuais, engloba o direito à vida, à liberdade, à autodefesa e à propriedade. A filosofia política, a resposta, a perguntas como: o que é um governo? Por que os governos são necessários? Como é possível haver um governo legítimo? Como o governo pode assegurar os direitos e liberdades? E ainda, quando e como um governo deve ser legitimamente derrubado? A filosofia política ocidental surgiu na Grécia Antiga e é um estudo teórico da prática coletiva. A palavra política é de origem grega, polis, e significa cidade. O pensamento remonta ao fato de que a organização social grega ocorria em cidades que eram, de certa forma, independentes. Tais cidades, também chamadas de cidades-estados, contemplavam as mais variadas formas de organização política: aristocracia, democracia, monarquia, oligarquia e até a tirania. Além do âmbito do conceito cidade, o termo política pode ser aplicado a todas as questões que a convivência com seres humanos, desde aqueles que habitam aldeias, como que estão fixados em estados nacionais. Entre as obras mais influentes da filosofia política estão a República, de Platão, a Política, de Aristóteles. E o pensamento de Aristóteles aponta que a natureza humana é a justificativa para o homem viver em grupo, e esta é uma das características principais a tornar um homem um homem. Na obra política, Aristóteles aponta que o homem é um animal político. A teologia apropriou-se do pensamento de Aristóteles e o tornou mais cristão
durante o domínio da Igreja Católica. Essa corrente ela é percebida nas obras de Santo Agostinho, que enfatiza o Estado como instrumento de aplicação da moral, e São Tomás de Aquino, cuja filosofia escolástica domina o pensamento europeu por muitos séculos. Filosofia ética é a área da filosofia que estuda o comportamento humano e sua relação com as normas. Ela essencialmente reflete os princípios e os valores morais, questionando se certas formas de agir contribuem ou não para a vida na sociedade, cujo objetivo é a justiça social. Vamos lá. Ética e moral. A moral é o conjunto de regras que se baseia em valores culturais e históricos de cada sociedade, por meio da prática ou de aspectos de condutas humanas específicas. Assim, enquanto a ética é universal, a moral ela é cultural. Ambos os conceitos não devem ser confundidos. A moral está balizada na subordinação aos costumes, regras e hábitos determinados por cada sociedade. A ética, por sua vez, ela busca fundamentar tais preceitos em maneiras virtuosas de vivência, a arte do bem viver. Ética e filosofia, desde a antiguidade, os filósofos, estudiosos e pensadores tentam compreender e analisar os princípios e os valores de uma sociedade e como eles ocorrem na prática. Podemos citar vários pensadores que, em distintas épocas, refletiram sobre a ética: os pré-socráticos, os sofistas, Aristóteles, Platão, Sócrates, os estoicos, os pensadores cristãos, Kant, Spinoza, Nietzsche, dentre outros filósofos. Sócrates é conhecido como o pai da moral. Para ele, a ética é racionalista, uma vez que se fundamenta na razão. Platão deu continuidade a essa ideia. Para Kant, a ética baseava-se em imperativos categóricos, que são as condições necessárias para desenvolver a ética. Ética a Nicômaco, que foi escrita por Aristóteles, para quem o homem é bom, feliz, é o que tem bons hábitos, partilhou da mesma reflexão de seu mestre Platão acerca do racionalismo ético. Através da sua obra Ética a Nicômaco, uma importantíssima obra acerca do comportamento humano, Aristóteles vai refletir sobre a felicidade e o que é necessário para que a mesma seja alcançada. Lembrando que a felicidade consistia não na obtenção de bens, mas no fato de o homem ter uma vida virtuosa, baseada no pensamento pelo bem coletivo e justo. Vamos falar um pouquinho a ética profissional. Uma vez que a ética tem como finalidade a obtenção do bom funcionamento social, cada segmento profissional tem como dever respeitar e refletir a maneira de desenvolver o seu ofício, pensando justamente na vida em sociedade em detrimento de benefícios próprios. Bom, eu agora vou passar para vocês algumas charges para a gente refletir sobre essa questão da ética. Escreva na lousa a palavra ética, pede a professora para um aluno. O aluno: roubaram giz, professora. Bom, é a nossa realidade, pensando um pouquinho no Brasil e nas salas de aula do nosso país. Outra charge, da Mafalda. Ela pergunta para o Manuelito: o que tem nesse recorte de jornal, Manuelito? As cotações do mercado de valores, diz ele. Ela: de valores morais, espirituais, artísticos, humanos? Não,
dos que servem para alguma coisa. Ou seja, estamos numa sociedade que valores morais não representam nada, espirituais muito menos, artísticos nem se fala, humanos nem existem. Ou seja, hoje a cobiça dos valores são valores o quê? Econômicos e capitais. É uma triste realidade. E fica aí então essa reflexão sobre a Sargent, sobre esse pensamento. Bom, pessoal, terminamos aí nossa última aula. Agora vamos nos encontrar só na sala virtual. Quero agradecer a participação de vocês nas aulas e que continuem participando. Obrigada pela oportunidade e fica aqui o meu abraço.